Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje o Veja Só vai fazer uma entrevista sempre muito esperada e muito útil. Nós vamos conversar com o professor Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo bíblico conhecidíssimo de todo o Brasil e do mundo, e também do programa Vejam Só. E nós vamos falar sobre uma coisa que, à primeira vista, parece absurda. Usar a arqueologia para desvendar o Apocalipse. Por que parece absurdo? Porque, pelo menos na cabeça da maioria das pessoas, o Apocalipse é um livro que trata do futuro. E a arqueologia é uma ciência que lida com o passado remoto. Como usar o passado remoto e os seus legados para interpretar um livro sobre profecia? Ou será que não é bem assim? Esse é o desafio da entrevista de hoje com o Dr. Rodrigo Silva. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebendo o doutor professor Rodrigo Silva. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês de novo, com todos os telespectadores do programa Vejam Só. Realmente para mim é um prazer, todas as vezes que tenho a oportunidade de voltar aqui e ter esse bate-papo cristão com o irmão. Para nós é um privilégio. O senhor está de partida para a Turquia? Estou saindo, daqui eu já saio para o aeroporto e já viajo para a Turquia. Daqui a 13 horas chego em Istambul. O que o senhor vai fazer lá? Dessa vez nós estamos indo com um grupo de pessoas e nós vamos visitar vários sítios arqueológicos, tanto na Turquia como na Grécia, vendo os caminhos de Paulo e depois as 7 cartas do Apocalipse, inclusive no lado grego, na ilha de Patmos, e dando aulas, por exemplo, quando estivemos na cidade de Corinto, explicando a epístola de Paulo aos Coríntios, dentro do sítio arqueológico de Corinto. Então, entendendo, por exemplo, o papel da mulher na igreja, o dom de línguas, o capítulo do amor, por que Paulo escreveu aquilo, ou seja, o contexto ajudando a iluminar as páginas da Bíblia Sagrada. Aleluia. Boa viagem para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Dr. Rodrigo Silva é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Há quantos anos, hein, doutor? Eu me batizei na igreja no dia 25 de fevereiro de 1984. Aí já dá para fazer as contas aí, né? Mas o senhor já nasceu numa família evangélica? Não. Eu me tornei adventista, sou o único da família e eu era antes católico, mas até gostaria de deixar claro que eu não gosto muito de uma nomenclatura que às vezes entre nós tem. Então você se converteu quando se tornou adventista? Não, eu era um católico convertido, né? Eu tinha ensinamentos e doutrinas que hoje eu discordo delas, mas quando eu tinha aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos, eu orava, por exemplo, a oração da Ave Maria com a mesma sinceridade que eu faço uma oração hoje em casa. Então, considerando a minha sinceridade para com Deus, de acordo com o conhecimento que eu tinha, eu era convertido. O que os adventistas fizeram foram me dizer mais coisas do Deus que eu amava e não sabia. Então, de fato, me tornei membro da igreja em 1984 e estamos aí pregando até hoje, mas lembrando que o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, é sempre maior do que a igreja a qual eu pertenço. Com certeza. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje, né? E já voltamos com a entrevista do Dr. Rodrigo Silva. A ciência e a Bíblia caminhando juntas. Para muitos, isso é uma utopia. De ambos os lados, vemos apenas ataques, e uma querendo eliminar a outra, refutando suas ideias e princípios. Mas e se eu falar que elas podem se completar? Isso mesmo, uma completar a outra. Quem sabe até uma confirmando a outra. Imagina só a ciência confirmando tudo aquilo que a Bíblia relata. Hoje iremos buscar explicações na arqueologia, nas descobertas científicas mais atuais, para entender o livro de Apocalipse. Será que é possível juntar essas duas questões, Bíblia e ciência, e ainda assim aprender sobre o Apocalipse? Ninguém nega que esse livro contenha visões incríveis e muitas vezes confusas.
Ninguém nega que o Apocalipse descreve muitas coisas figurativamente. Essa, inclusive, é a natureza da literatura apocalíptica. Porém, é possível aprender muito sobre a aplicação e a atualidade do livro com pesquisas científicas. Para conversarmos sobre um assunto tão interessante, receberemos hoje em nosso estúdio Rodrigo Silva, teólogo pós-graduado em filosofia, mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutor em arqueologia clássica pela Universidade de São Paulo. Rodrigo é uma das grandes referências na área, na aplicação da arqueologia com a Bíblia. Rodrigo Silva é nome obrigatório quando o assunto são descobertas arqueológicas e a Bíblia. Por isso, vamos aproveitar muito esse bate-papo para aprender sobre essas duas áreas. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bem, hora de conversarmos com o Dr. Rodrigo Silva, autor dessa obra maravilhosa aqui, deixa eu mostrar na 2, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, um livro enorme, né, com páginas em papel couché, ricamente encadernadas, com muitas fotos, figuras, diagramas, tem até o QR Code. É um negócio fantástico, a obra de uma vida. Sei que o senhor já escreveu muitos livros, né? Alguns deles a gente vai mencionar aqui, mas esse é o mais bonito de todos. Puxa, é verdade, que fala da vida do Salvador, principalmente por causa disso. Não, e ele traz uma riqueza de detalhes impressionante. Você vai ver, por exemplo, a foto de uma ilustração de como era a estrebaria, entre aspas, onde o Senhor Jesus nasceu, né? Um negócio, e aí você vai entender por que não tinha lugar na hospedaria, aquela coisa toda. É muito, muito, muito interessante. É realmente um presentaço. Se você precisa dar um presente para alguém, esse é o presente. E em breve o Vejam Só vai sortear uma obra dessa para quem participa do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, Glória Dr. Rodrigo. Agora, na matéria, o Zeca falou assim que a arqueologia vai nos ajudar a entender o Apocalipse. Dá para entender o Apocalipse? Bom, essa é a pergunta. Entender, devemos procurar, porque o próprio nome Apocalipse, ele vai na contramão do entendimento que muitas pessoas têm. Porque eu vejo duas vertentes, geralmente. Alguns que pensam que o Apocalipse sempre é desgraça, tragédia. O mundo vê assim. O mundo vê assim. Ou outros que vê assim, coisa obscura que a gente não pode entender, e muitos pastores evitam pregar sobre o Apocalipse. Na verdade, a própria palavra Apocalipse, ela já nos dá a ideia de algo a ser buscado. Eu vou explicar para você que está em casa, vai ficar fácil você entender. Aula de grego de 1 minuto aqui no programa. Em grego, e quem já estudou grego sabe o que eu estou falando, você tem várias preposições. Ante é contra, não é? Epi é sobre. E a preposição apó significa para longe de, algo que está longe daquela situação. Tá bom? Por exemplo, apóstolo, que é enviado para longe de, apoteótico, que está longe da terra, e assim por diante. Apóstolo significa enviado para longe? Enviado para longe. Então, Apó, estemi, aquele que se veste para ser enviado para longe. Seria interessante os apóstolos de hoje serem... enviados, tu dizes. Agora, tem uma outra palavrinha grega que eu queria falar também. Vamos falar 3 palavras. Apó, que significa para longe de. Eu, significa bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eunice, boa vitória. Calipto significa sombra. Calipto é sombra. Então, eucalipto, boa, sombra. Agora, se ao invés de falar eucalipto, eu falo apocalipto, para longe da sombra, para fora da sombra. O que está longe da sombra, que está fora da sombra, está revelado. Revelação. Esse é o sentido da palavra apocalipse em grego, alguma coisa que está longe da sombra. Então, como o próprio início diz, Apocalipse, isto é, o Cristo, Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer.
Mas tudo bem que o título seja esse, mas está muito longe de ser, de as coisas lá estarem claras. Essa foi justamente o meu pontapé inicial para começar esse estudo, porque, pastor Heber, hoje eu vejo, sem querer ser panfletário na crítica contra ninguém, mas existe uma hermenêutica do Apocalipse que ela complica, porque é muito hermenêutica de jornal. É a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Então aí cada hora aparece uma besta do Apocalipse. Aí tem uma hora que a besta é Nostradamus, outra hora a besta é Hitler, outra hora a besta é Saddam Hussein, outra hora é Bin Laden, agora estão falando que a besta é Emmanuel Macron. Quer dizer, cada hora daqui a pouco vão falar que é o presidente Bolsonaro, os que são inimigos dele, né? Cada hora o Trump já ocupou essa posição. Então cada hora tem. Então, primeira coisa que eu desconfio dessas hermenêuticas de jornal. Segundo lugar, vamos deixar que a Bíblia fale. E eu vou falar uma coisa polêmica que não é o meu assunto hoje. Se você quiser me chamar um dia para isso, eu posso participar. Tá chamado. Mas muita coisa que se fala de dispensacionalismo, por exemplo, é modismo. Uhum. Lutero não falava de dispensacionalismo, nem Calvino, nem Zwinglio, nada na história da igreja. Isso foi uma coisa que surgiu na modernidade, principalmente na Guerra Fria, que queria demonizar Estados Unidos, demonizar a União Soviética e os comunistas. Então muita gente está pegando anacronismo. Vamos deixar que a Bíblia fale. Qual que é o princípio para interpretar o Apocalipse? Eu vou dar 4 chaves hermenêuticas fácil, 4 códigos. Em primeiro lugar, deixe que o próprio livro interprete. Há passagens que o próprio livro interprete. Por exemplo, as águas nas quais viste que a mulher está sentada são muitos povos, nações e línguas. Pronto. Não precisa falar que a água ali é a camada de ozônio. Está ali falando. Ou o próprio livro da interpretação. Segunda chave hermenêutica, o resto da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia sempre usa a mulher como símbolo do povo de Deus. E o Apocalipse bebem na Bíblia, como eu vou mostrar em algumas partes aqui. Não precisa ficar procurando longe. Terceira chave hermenêutica, olhar o contexto cultural do apóstolo João, greco-romano, as culturas da época, expressões idiomáticas que João usava. Não é que a Bíblia bebe nessas fontes, mas Deus comunica numa linguagem que as pessoas possam entender. Tá certo? E em quarto lugar, olhar a própria literatura judaica da época, porque João era um judeu acima de tudo. Então esses 4 elementos podem me ajudar a lançar luz em muitas imagens e símbolos. Porque, por exemplo, se o Apocalipse fosse escrito hoje, certamente Deus usaria uma pomba para simbolizar a paz, uma pomba branca. Porque todos nós já temos a pomba branca. Pode ser um espírita, pode ser um católico, pode ser um testemunho de Jeová, um presbiteriano, um adventista, um ateu, viu pomba branca, pensou em paz. Deus, então, se desse a visão hoje, ele usaria o símbolo de uma pomba branca. O que eu tenho que fazer, então, é voltar no passado e tentar decodificar alguns daqueles símbolos, como eu pretendo dar alguns exemplos hoje aqui. Perfeitamente. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, dona Angélica? E a arqueologia serve como ferramenta para fazer isso? Com certeza. Na verdade, eu chego a dizer que a arqueologia é uma ciência, uma ferramenta hermenêutica negligenciada em muitos seminários de teologia e em muitos manuais de hermenêutica bíblica, de exegese. A arqueologia tem também um papel na exegese, porque ela me coloca em contato com o tempo onde aquelas expressões idiomáticas foram usadas, onde aquele estilo foi usado. Vou dar um exemplo. Na época, quando o Apocalipse promete que nós teremos vestes brancas no céu. Uma promessa que, sinceramente, não faz muito sentido. Se eu falar assim, olha, você vai para o céu porque no céu você vai ter vestes brancas. Diz que uma vez uma criancinha estava vendo um livro desses de ilustração, de Bíblia ilustrada para criança, e falou, no céu eu não quero vestir essas camisolas brancas não, como é que eu vou subir em árvore e jogar bola com isso? Por que lá promete ter veste branca? Na época de Cristo, na época do Novo Testamento, era muito cara a produção de uma veste, era muito cara. As pessoas comuns tinham no máximo 1 ou 2 vestes. E era um tom pastel para não sujar muito. Você, para confeccionar uma roupa, era quase como comprar um carro 0 quilômetro. Não é todo mundo que tem dinheiro para isso. Então o que as pessoas tinham? Quando havia uma situação muito especial, por exemplo, um casamento, ou ir ao templo em Jerusalém, ele tinha que ter uma veste branca, nova. Ou ele tinha que lavar a veste dele, se ele não tivesse dinheiro. Tanto é que lá em Isaías fala que Jerusalém tinha o campo dos lavandeiros, que eles lavavam as vestes. Ou ele tinha que comprar uma veste branca, nova. Uma das duas coisas. Então, para você comparecer diante do templo, você tinha que gastar um bom dinheiro. Você não podia ir com a veste normal do dia a dia suja. E nem todo mundo tinha dinheiro para isso.
Então, quando Deus promete, na Nova Jerusalém, todos andarão de vestes brancas. E as pessoas perguntam, onde é que nós vamos comprar vestes brancas? É muito caro. Não se preocupem, eu vou providenciar. Vocês vão ter as vestes de vocês alvejadas no sangue do Cordeiro. Todo mundo vai poder comparecer ali. Para quem vivia num contexto em que ir ao templo era uma coisa muito rara e dependia de um grande dinheiro e recursos financeiros para você ter uma veste para ir lá, uma promessa que nós vamos viver dia e noite na Cidade Santa, é uma promessa riquíssima. Uau! A veste branca que o senhor fala aí seria comparável hoje ao vestido de noiva dos mais caros. Exatamente, dos mais caros. Dos mais caros. E com uma atenuante. Hoje, uma pessoa que é noiva, se ela não tiver dinheiro para comprar um vestido, ela pode casar com um alugado e tudo mais. Naquele tempo... O aluguel é caro também. O aluguel é caro. E você não poderia ir ao templo sem uma veste purificada. Então, bom, o senhor já esclareceu bastante, vai esclarecer mais ainda. E eu tenho uma pergunta para te fazer, você vai responder com sinceridade. É uma pesquisa que nós estamos fazendo lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá. Em relação ao Apocalipse, as dúvidas que você tem hoje sobre ele são... Porque a gente fala do Apocalipse toda semana aqui, né? Então, as dúvidas que você tem hoje sobre o Apocalipse são... Primeira, muitas ou poucas? Responda com sinceridade. Eu tenho todas. Não tem alternativa aí, porque não cabe no Facebook, né? Mas senão eu responderia... Eu tenho todas elas, né? Começando pelas cartas às 7 igrejas, tá? Olha só, somos gigantes aqui, né? O gigante aqui no caso é o doutor, professor Rodrigo Silva, que dá aulas no Centro Universitário Adventista de São Paulo, esqueci de falar no bloco anterior, né? O NASP. O NASP, Engenheiro Coelho. O senhor dá aula do quê? Eu dou aula de arqueologia, claro. Arqueologia do Novo Testamento, e também arqueologia Egito e arqueologia Mesopotâmia. Egito e Mesopotâmia? Mesopotâmia? Mesopotâmia. Puxa vida, eu tenho um livro que eu comprei na época que eu fazia história na USP. A história começa na Suméria. Conhece esse livro? Não, esse eu não lembro. É a tradução... Poxa, tem um livro que ele não conhece. E eu tenho. Olha só. É a tradução dos tabletes, de escrita cuneiforme, né? Então será que é do Padre Manuel Busson? Porque o Padre Manuel Busson era o único assiriólogo do Brasil, faleceu, era professor da PUC do Rio de Janeiro. Ele é um livro muito interessante, porque, doutor, é muito engraçado. Quando você vê as fotos dos tabletes de escrita cuneiforme, você acha que foram ETs que escreveram aquilo lá, né? Você não entende, você não sabe nem se está de cabeça para baixo, começa daí. Quando você lê a tradução, eles tratam de problemas iguaizinhos os nossos de hoje. O dia a dia da sala de aula de Ur dos Caldeus. Isso! O senhor conhece o livro. É que a gente trabalha com tradução de tabletes cuneiforme. É incrível, mas é como se fosse hoje. Parece que os problemas humanos não mudam. Lá no NASP nós temos o Museu de Arqueologia Bíblica, o único da América do Sul. E uma vez eu ganhei de presente um tijolo que alguém trouxe do Iraque, que tinha esses desenhos na visão da pessoa. E eu traduzi o nome de Nabucodonosor e do pai dele lá. E fizemos a datação do tijolo na USP, é original. E eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia, está tudo direitinho ali em acadiano. Que coisa linda. Cheguei a arrepiar, né? Está lá. E foi visto por Daniel aquilo ali. Que coisa. Daniel olhou aqui? Com certeza. Que bênção. Amém. Ai. Eu sei que não tem nada a ver, mas só por curiosidade, aquelas palavras que foram escritas na parede do palácio lá eram em hebraico? Provavelmente eram em neo-acadiano. Porque, como fala lá, Daniel fala tekel, vê o farsim ali está em aramaico. O aramaico, a língua acadiana, era a língua universal da época. Por isso que os judeus voltaram falando aramaico. Então, provavelmente foi escrito em aramaico, que era o neo-acadiano, que era a língua da Babilônia, ao mesmo tempo a língua franca, como o inglês é hoje. É como se os brasileiros agora estivessem como cativos nos Estados Unidos e Deus desse uma repreensão escrevendo em inglês, porque é a língua não só da América, mas todo mundo usa o inglês como língua franca. E assim era a língua da Babilônia. Entendi. Bom, doutor, o Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos? Provavelmente, grande parte do livro foi escrito na ilha de Patmos. A tradição patrística diz que João teria provavelmente um
um auxiliar com ele ali, que ajudava a escrever algumas coisas. E o grego do Evangelho de João é muito diferente do grego do Apocalipse. Dá a intenção que no Apocalipse realmente foi escrito com a ajuda desse amigo e numa situação meio complicada, e o Evangelho não, o Evangelho foi com um grego mais erudito. Aliás, o grego do Apocalipse é um grego com erros até gramaticais, você vê que foi feito sob grande pressão, em situação inóspita, em situação longe do adequado. Agora, Patmos é uma ilha que existe até hoje. Até hoje. Ela já fica na Grécia. A existência de Patmos ajuda a explicar alguma coisa do Apocalipse? Ajuda? Quer um exemplo? Sim. Quando você vai à ilha de Patmos, você nota que até hoje a ilha, como toda ilha, cercada de água por todos os lados, a ilha de Patmos não tem fontes d'água, é uma ilha vulcânica. Então, praticamente não tem plantação de nada lá. Não dá para ter gado em Patmos, não dá para ter ovelhas, não dá para ter cavalos. É uma ilha inóspita. Até hoje, grande parte tem um pouco de água na ilha, para não dizer que não tem nada, mas não dá para alimentar uma família. Então, eles trazem até hoje água do continente para a ilha. E as pessoas que moram na ilha de Patmos vivem do comércio, do turismo. Porque não graças a João, né? Graças a João, senão nem isso teria. É uma ilha grande, mas não tem. Então, na época de João, bastava deixar uma pessoa ali e acabou. Ele estava cercado de água por todos os lados. Os romanos traziam água de vez em quando, jogavam para eles com comida. Não dava para plantar na ilha, não dava para colher. Então, era uma rocha vulcânica, solitária. Não há minas de ouro ou de diamante, como alguns pensam que João ficou trabalhando em minas. Tem gente que pensa o João assim, ali escavando. Não. Era uma prisão como se fosse um exílio político. Agora imagine a tristeza de João olhando aquela água em torno ali, saudade de casa, da comida dele, dos irmãos dele, humilhado, numa prisão, e aquela água em volta mostrava todos os dias quão longe ele estava de casa, quão longe ele estava dos seus queridos. Nesse contexto, faz sentido ele falar: vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Percebeu? Aí o pessoal fica discutindo se vai ter praia na nova terra, se não vai ter praia. Né? E o mar já não existe. Quer dizer, isso que me aprisiona aqui, que me separa dos meus queridos, não haverá mais. A riqueza que sobe. Quando eu comecei a pegar, não só o Apocalipse, todos os livros da Bíblia, mas aqui o Apocalipse é a nossa temática, e colocando sobre o pano de fundo do contexto histórico, algumas passagens saltam aos olhos de uma maneira tremenda. Agora, o João escreve o Apocalipse para 7 igrejas, certo? É um livro profético, e como é que a arqueologia, que lida com o passado, pode ajudar a lançar luz sobre o que vai acontecer no futuro? Boa pergunta. Para ilustrar isso, eu gostaria de mostrar 2 slides. Vou mostrar o primeiro aqui, apenas para referência de quem está em casa poder entender. Esse livro aí foi escrito por Friedrich Leuck. É um autor alemão, Friedrich Leuck, que no século XIX usou pela primeira vez a expressão apocalíptica para estudar a literatura apocalíptica. E ele foi um dos primeiros que conceituou o que seria um apocalipse. Depois dele teve encontros nos Estados Unidos, do SBL, e o entendimento é o seguinte, que o apocalipse começou primeiro como um movimento de revolta contra pessoas dominantes e para confortar o povo. Depois tornou-se um gênero literário e finalmente um modo de entender a história. Então é bom que a gente entenda que tem até uma diferença entre apocalipse e profecia. O próximo slide vai colocar essas diferenças aqui. Quem está em casa pode ter uma noção. Geralmente, o apocalipse é uma matéria que deve ser lida. A profecia quase sempre é oral, é oralidade. O profeta se levanta e começa a falar. Pode ter a parte escrita, mas muitas vezes também ela é oral. O Apocalipse sempre é um estilo de profecia escrito. Em segundo lugar também, a preeminência do Apocalipse, eu vou só pedir licença a vocês, para eu poder ver um pouquinho mais de perto aqui. A gente também, quem está em casa vai poder acompanhar conosco. Primariamente, as profecias são uma mensagem de arrependimento e justiça. O profeta Isaías
denuncia os pecados do povo, o pecado do rei, e conclama o povo ao arrependimento. Certo. Já a literatura apocalíptica, geralmente é uma mensagem de conforto e paciência e confiança em Deus em meio às provações. Perfeito. A profecia é, antes de tudo, presente e alude às circunstâncias históricas do momento em que o profeta está falando. A iminência de um ataque, por exemplo, os babilônios estão vindo. Já a profecia apocalíptica, ela fala de coisas presentes, mas ela aponta para o escatom, para o fim do mundo, e de coisas que talvez nem existiam na época do vidente. A profecia também não precisa de intérprete, já a Apocalipse precisa de intérprete. A profecia trata de fatos reais, às vezes usando parábolas e gestos simbólicos. Já o Apocalipse é enigmático. A profecia se expressa sempre no sentido assim diz o Senhor. Já o Apocalipse, ouvi e vi. E finalmente, a profecia às vezes tem uma visão otimista do mundo. Se fores fiel, o Senhor Deus de Israel virá. O Apocalipse já tem uma visão otimista em relação ao futuro, mas a história até lá será um tanto caótica. Essa é a distinção básica entre as duas coisas. E o Apocalipse ele foi dado, antes de tudo, reverendo, para nos mostrar que Deus ainda age na história. Se você que está em casa, eu sempre, quando dou aula de Apocalipse ou explico Apocalipse, eu conto uma ilustração que você vai entender. Imagine que uma criança está lendo uma história em quadrinhos, um gibi com um super-herói. E todas as vezes que ele passa a página, ele vê que o super-herói apanha do vilão. E o vilão bate no herói, e prende o herói, e dá gargalhada sobre o herói. E o herói é apanhado numa armadilha. Aquela criancinha fica angustiada com aquela leitura, e sabe o que ela faz? Ela põe o dedinho marcando a leitura onde ela está e vai para a última página da história. E quem já leu história em quadrinhos, sabe que na última página, o herói sempre vence. Agora que ela sabe disso, ela volta a leitura para onde ela estava, e todas as vezes que o bandido tem uma vitória, ela fala, se você soubesse o que eu sei. E o bandido dá uma gargalhada que venceu o herói, fala, venceu não, se você soubesse o que eu sei. O Apocalipse é, antes de tudo, Deus nos antecipando a última página da história desse mundo. E com essa antecipação, eu posso voltar para onde eu estou, olhar para o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, nos olhos e falar, se você soubesse o que eu sei. Então o Apocalipse, bem entendido, sem sensacionalismo, sem teologia de jornal, sabe? Ele trará um reavivamento. Eu até desafio, reverendo, se os pastores e os irmãos estudassem especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse, haveria um reavivamento na igreja tão grande, que muita coisa poderia ser resolvida com essa volta, essas duas fontes apocalípticas, Daniel e o Apocalipse de João. Mas, professor, o que assusta tanto em Daniel quanto em Apocalipse é a dificuldade de interpretar os símbolos, os signos. O senhor mesmo colocou no seu diagrama. Aliás, esse diagrama está disponível em algum lugar? Não, pode ficar, se eu tiver algum site do programa Vejam Só, todas as imagens, os diagramas, pode ficar lá. Vai estar, então, vai estar no nosso Facebook. E pode baixar lá, não tem problema. Vai estar no nosso Facebook. Muito obrigado. Agora, nesse diagrama, o senhor menciona que ela é uma linguagem enigmática. Por que isso e como enfrentar isso? Por que Deus escreveu numa linguagem enigmática? Por 3 motivos. Letra A, porque o Apocalipse era uma denúncia a sistemas que viriam. Então, de certa forma, Deus fazia como aquelas músicas da época da ditadura militar, que falava mal da ditadura, mas não mencionava, né? Apesar de você, pai, afasta de mim esse cálice, né? Que geralmente os ditadores são estúpidos para perceber algumas críticas deles. Então, o Apocalipse é uma denúncia, e é muito inteligente. Segunda razão por isso tem enigmas. Segunda razão porque tem enigmas é porque é típico da época. Às vezes o que é enigma para mim não está usando um simbolismo que naquela época era muito claro de se compreender. Como eu falei, o exemplo da pomba branca. Fica obscuro para mim que vivo hoje. Então, se eu voltar no passado e vir isso aí, eu vou conseguir entender uma parte desses enigmas. E a terceira razão porque ele vem em forma de enigmas é para que Deus nos desafie realmente a mergulhar ali e entender essa linguagem de Deus. Seria mais ou menos assim. Imagine que um índio fosse tirado da selva sem nunca ter visto a civilização e fosse abertos os seus olhos em plena Avenida Paulista. E ele visse helicóptero, visse tudo e tudo mais. Depois você volta com o índio para o meio dos outros e manda ele descrever. Ele não vai conseguir ficar calado.
Só que ele não vai conseguir encontrar palavras no vocabulário, ele vai fazer comparações. Eu vi como uma lagarta mandruvá com pessoas na barriga dela para descrever um metrô, alguma coisa assim. Então João viu a eternidade, ele viu o céu, ele usou o máximo que ele poderia. Mas eu faço um desafio. Se com oração e sinceridade você pedir a guia de Deus, ele vai revelar. Porque se o Apocalipse não puder ser compreendido, Deus é um péssimo professor, porque a promessa é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu vou jogar uma pedra no nosso telhado aqui. Quem complica um pouco as coisas somos nós, teólogos. Ah, não diga. Sério mesmo? Oh. Por que Jesus elogiava a fé infantil? Exatamente. Porque os teólogos complicam. A gente complica muito. Cria sistema, vira refém do sistema. O senhor tem toda a razão. Eu vejo isso aqui toda semana. Eu vou dar uns 2 ou 3, não sei se tem tempo nesse bloco. Eu queria mostrar, Angélica, se tiver uma próxima imagem aí, para você em casa poder entender o que nós vamos ter aqui, pode passar essa mesma, essa imagem. Olha que interessante. O Apocalipse mostra que nós estamos em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito que tem tudo. E está nos preparando para o grande conflito. Essa é a diferença entre islamismo e Israel. Islã significa submisso a Alá, submisso a Deus. Israel é o homem que luta com Deus, que fala de Jacó. Por que Deus luta? Porque estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. E não se treina um soldado jogando dama com ele. Por isso que Deus dá provações às vezes. Não é que Deus tem prazer na nossa dor, é para nos treinar. E nesse conflito é interessante que o diabo, ele não é um opositor a Deus no sentido preto no branco. O diabo é uma caricatura de Deus, ele imita a Deus, mas por paródia. E o Apocalipse é um espetáculo paralelo de Satanás. Veja bem, você tem o cordeiro que foi morto e que está sentado no trono de Deus. Certo. Você tem a besta, que tem uma das cabeças também ferida de morte e que está sentada no trono do dragão. Certo. Você tem o selo do Deus vivo colocado na fronte dos 144 mil. Você tem a marca da besta colocada também ali. E por que a marca é colocada na testa e na mão? O que Deus ordenou aos judeus no Antigo Testamento? Coloque diante dos seus olhos por frontal e na sua mão a marca da lei de Deus. O Shema Israel, exatamente, o Tefilim, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, teu Deus é único. E lá a besta faz a mesma coisa, coloca uma marca na testa e na mão. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. As 2 testemunhas mártires que você tem no Apocalipse lá, e você tem 2 bestas. Você tem a mulher vestida de sol e você tem a mulher adúltera. Você tem as 3 mensagens angélicas de capítulo 14 e você tem os 3 espíritos imundos do Armagedon. Eu dei apenas ali a ilustração, então você entende o espetáculo paralelo de Satanás. E tem mais uma próxima foto aí. Olha aqui, por exemplo, esse aqui, já que falou das 7 igrejas, é um exemplo de um apocalipse da época de João. Então vou revelar uma coisa que talvez muita gente em casa vai se surpreender. Há mais de um apocalipse, mas nem todos foram inspirados por Deus. O apocalipse da Bíblia usa um gênero literário chamado apocalipse, mas nem todos os apocalipses foram inspirados por Deus. Como por exemplo, a Bíblia tem poesia. Então, mas também a poesia que não é inspirada. Então Deus usou um estilo que o povo podia entender. E nos apocalipses de modo geral, como esse que apareceu na tela aí, que é chamado o Apocalipse dos Animais, a história do mundo era sempre contada em partes. E eles pegavam, por exemplo, trechos do passado e do futuro, do passado e do presente. Então contavam em capítulos a história do povo de Deus, mas de que maneira? Usando emblemas. Aparecia primeiro um leão, depois um outro animal, e cada coisa daquela era um emblema. Às vezes também fazia discursos. O discurso número 1 era o período X da história, o discurso número 2 o outro período. Ou num evento parece o vento, depois o sol. E sempre era a história do povo de Deus em capítulos. Por isso que João começa com 7 cartas às 7 igrejas, que é a história do povo de Deus contada em capítulos. Só que a diferença é que ele conta desde o período dele até a volta de Jesus. E pode olhar que em cada uma das cartas existe sempre uma advertência ou promessa de Cristo. Eis que venho sobre ti, conserva o que tens até que eu venha. Se não cuidares, virei até ti. Todas as igrejas, virei até ti. Virei como ladrão. E quando chega em Laodiceia, não fala virei, eis que estou à porta e bato.
Laodiceia é o último período da história do povo de Deus. E quando você vai estudar a carta de Laodiceia, por isso que Apocalipse não foi escrito só para 7 igrejas, foi para todas as igrejas. Aquelas 7 que estavam na Ásia representavam todas as igrejas e Deus usou como símbolos de 7 períodos da história da igreja cristã. E curiosamente, é assim que interpretaram Lutero, Calvino, os grandes protestantes. Eu vou falar uma coisa aqui. Escola historicista. Historicista. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que há muita pedrada sobre o Vejam Só por trazer adventista aqui, porque a gente aceita, não sei o que e tudo mais. Mas com todo respeito, o que eu estou resgatando é coisa que os protestantes antigamente tinham. Então, se hoje eu não acredito no arrebatamento, desculpe, eu estou em boa companhia, porque tinha um monte de outros do passado também que não... Arrebatamento pré-tribulacional. Pré-tribulacionista. Então tem muita coisa que é modismo moderno e que hoje campeia, mas vamos voltar às fontes, vamos ver como é que aquilo foi interpretado ao longo da história do cristianismo. Isso é uma coisa que eu inventei hoje ou tinha no passado. E esses homens, para mim, iluminados pelo Espírito de Deus, enxergavam coisas que hoje eu estou, na verdade, descobrindo a roda. O que eu estou vendo na arqueologia é a coisa que mesmo antes da Reforma Protestante, os valdenses assim entendiam, os cátaros, os albingenses, muitos pais da igreja antes da apostasia. Ou seja, existe um elo, um fio condutor que me deixa tranquilo, que Deus sempre confortou o seu povo. É lógico que eles não tinham todos os detalhes, mas eles tinham o aceno para onde que a coisa arrumava. Que bonito. A gente tem que ir para o intervalo. Olha só, olha essa tomada. Ficou bonita, né? Até eu achei bonita. Maravilha, agora, maravilha. Que é 2 páginas da obra, né? Da Enciclopédia sobre Jesus, de autoria do doutor. Agora, no próximo bloco, nós vamos mostrar alguns exemplos. Por exemplo, é bom, né? A gente vai falar sobre a besta. O que a arqueologia pode me falar sobre a besta? Olha, você vai cair duro, ou dura. Não sai daí, não. Opa, outra tomada maravilhosa. Olha lá, que arco é esse aí? Isso aí na cidade de Corazim. Ai de ti, Corazim? Não, desculpa, isso não é Corazim, falei errado. Isso aí é Cesareia Marítima. É Cesareia Marítima, tá o mar Mediterrâneo lá no fundo. Herodes tinha um palácio lá, né? Herodes tinha um palácio, exatamente, onde Paulo, inclusive, dali que ele é julgado, e dali ele vai para Roma, né? Preso. Tá, foi lá que Félix e o fez, exatamente, lá. por pouco, e Agripa, por pouco me persuade de ser cristão. O doutor Rodrigo, vamos voltar a falar do Apocalipse e da arqueologia. O senhor ficou nos devendo alguns exemplos. Então, eu até combinei com o pastor Eber, eu vou passar para vocês algumas fotos agora devido ao tempo, mas que podem ilustrar algumas passagens. Então vamos ver a próxima que nós temos aqui. Essa aqui é uma pedra interessante, essa é a base do deus Aion. O deus Aion era cultuado em Roma na época de João. E os gregos amavam o deus Aion. E eles sempre falavam dos deuses como Aion, como sendo aquele deus que era, é e será. Pausanias falava de Zeus nessas palavras. Zeus en, Zeus estim, Zeus esetai. Zeus era e será. E esse Aion também é colocado ali que ele é o Kraton, que ele é o poderoso e tudo mais. Como João escreve para um povo que estava minado dessa propaganda herética, João corrige. E o próprio Jesus, na verdade, corrige. Eu sou aquele que era, que é e que virá. E não aquele que será. Aquele que virá. Por quê? Porque os gregos também acreditavam que esse Aion, ele era um deus, e Zeus também, imutável. Ele não podia mudar. O Parmênides, a escola eleática, dizia que Deus não muda, nele não há mudança. Ele é estático, ele não muda de jeito nenhum. Ele é livre de movimento, ele não se move. Mas o Deus da Bíblia não. O Deus da Bíblia, ele não muda o caráter dele, não muda os propósitos dele, mas ele se movimenta. Então não é aquele que é, que era e que será. É aquele que era, que é e que virá. Ele não se movimenta no outro sentido, senão em direção ao seu povo. E é interessante que enquanto naquele pedestal lá, ainda chamado de Kraton, poderoso, aqui Jesus aparece assim, aquele que é e que será o Todo-Poderoso. Pantocraton. Não, Pantocrator. Não o Krator, não o poderoso, o Todo-Poderoso. Uma próxima imagem também, então vocês veem que o Apocalipse, muitas vezes, eu vou estudar a cultura local para ver a que o Apocalipse está respondendo.
Esse aí é uma revista da Biblical Archaeologist e uma revista de Wade Dalia, que são relatórios arqueológicos descobertos nos anos 60. Dalia fica perto da Samaria. E me chamou a atenção que Frank Cross, que inclusive foi professor de Harvard, já morreu, eles encontraram uma coisa muito interessante em Israel. Na próxima foto eu vou mostrar para vocês. Ali você tem, por exemplo, em Elefantina, isso foi no Egito, encontraram papiros dobrados com o selo ainda. Perceba o selo, bem em cima. É um selo de cera. Selo de cera. Ou de argila, muitas vezes. Sim, de argila, a maioria das vezes de argila. Então você pegava e você marcava com o seu nome ali, e a pessoa então via se estava quebrada ou não. Mas geralmente as cartas, como você está vendo, só tinham um selo. Porém, lá na Samaria, próxima imagem, naquele artigo que eu mostrei para vocês, aqui encontraram outros selos, que você pode olhar já rompidos. Mais um. Próxima foto. Próxima. Só para vocês terem noção, como é que era o selo, quando fala do selo ali do livro selado. Tem um sinete lá, né? Tem um sinete, alguém sinalizou, e o pedaço da corda ainda que amarrava. Que amarrava o Ou selo. seja, não era selo como selo de carta, era um lacre. Próximo. Agora, vejam bem, na foto ali, se você olhar bem no seu vídeo, à direita do seu vídeo, tem um selo, uma carta embaixo, só que essa tem 7 selos. Igual do Apocalipse. Igual do Apocalipse. Vou mostrar mais uma próxima foto também. Lá, outro também com 7 selos, só que os selos caíram. Certo. E nós descobrimos uma coisa: cartas e documentos geralmente tinham um selo só. Mas quando se tratava de um atestado, de um testamento, de uma herança que será deixada, esta era a única que era selada com 7 selos. Todas as outras tinham um selo só. Mas quando era herança, 7 selos. Porque ela era selada diante de 7 testemunhas. E aquela herança, aquela carta da herança, aquele testamento, só poderia ser aberto na presença do único e legítimo herdeiro. Ou herdeiros no plural, se houvesse mais de um. Por isso que no capítulo 5, quando João vê diante do trono um livro selado com 7 selos, e que ninguém podia nem olhar para ele, João começa a chorar. Quando eu pego isso, pastor, e coloco como pano de fundo da arqueologia, o que é que eu deduzo? Aí muita gente fala, esse livro dos 7 selos aqui, aqui é o juízo de Deus, isso aqui é isso. Cada um fica inventando uma coisa, é só voltar no passado. Quem lia o Apocalipse naquela época já entendia. Ali está se tratando de um testamento. E se João chorava, é porque ninguém era digno de abrir. E quem era a única pessoa digna de abrir um testamento? O herdeiro. O herdeiro. E quem podia abrir ali? O cordeiro. Porque Cristo é o herdeiro. E nós somos co-herdeiros do reino com Cristo. E se você pegar a Bíblia mesmo, Paulo vai falar lá, por exemplo, se você ler Hebreus capítulo 1, verso 2, Paulo, eu acredito que Paulo provavelmente foi o autor de Hebreus, Paulo fala, Deus constituiu Cristo herdeiro de todas as coisas. Tá bem? Então, nós somos co-herdeiros de Cristo. Não ficou claro assim desse jeito? Então, o livro selado com 7 selos não é um livro de profecia, é um testamento, É um testamento de Deus, mas é interessante que o testamento, na época de João, ele tinha que ser aberto diante das cada testemunha tinha que testemunhar o evento do lacre daquilo. Certo. Por isso que cada vez que ele quebra um lacre, acontece uma coisa. Porque nesse caso, quem é a testemunha? Só é a igreja. Certo. Por isso que, novamente, nós temos eventos que vão acontecendo durante todo o período da história do povo de Deus. Cada vez que quebra um lacre, é como se um testemunho mostrasse que Cristo realmente comprou o mundo para o seu povo, para a sua igreja. Por isso que aparece um cavalo, um cavaleiro. Eu teria que ter mais tempo para explicitar tudo isso, que tem uma referência ali com o livro de Zacarias. Agora, a gente falou da besta, né? O que mais suscita curiosidade entre os crentes hoje, acho que sempre, né? É a identidade da besta, ou como interpretar a besta de Apocalipse 13. Vamos pegar por etapas. Em primeiro lugar, é interessante que o Apocalipse ele é escrito de uma forma de quiasmo. Vou explicar isso para quem está em casa. Se você olhar a Bíblia, ela foi escrita por uma maioria das pessoas que não sabiam ler nem escrever. Quer um exemplo? No Apocalipse fala assim, quem tiver a Bíblia, abra comigo aqui, por gentileza, e pode ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3.
bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem um erro de tradução aqui na minha Bíblia, porque no grego está assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Só um que lia, porque a maioria não tinha acesso ao livro e nem tinham capacidade de ler. É por isso que os comentaristas falam que o Apocalipse era lido em voz alta. Lido em voz alta e lido com técnicas de memorização, mnemotécnica. E a mnemotécnica na época bíblica usava, por exemplo, a poesia. É como se eu escrever. Poesia na Bíblia não é rima. É mais ou menos assim: a menina era bonita e inteligente, uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Se você olhar na sua Bíblia, o Salmo é todo assim, né? Você pode olhar, os salmos são sempre frases paralelas. E o quiasmo é quando você pega um paralelo aqui, aqui, e vai juntando. E vai fazendo. Pode olhar, por exemplo, as 7 cartas têm promessas que apontam para o final do livro. Ao vencedor, dá-lhe aí que se assente no trono de Deus, que coma da árvore da vida, que beba da água do rio da vida. Tudo vai fechando, fechando, fechando. E quando fala da besta, o pessoal fica preso só na besta. Vamos olhar o contexto maior. Aparece primeiro um dragão. Certo. Uma mulher vestida de sol e 2 bestas. Certo. Agora, vamos pegar o enredo. A mulher é o povo de Deus. E o dragão sempre era o símbolo máximo do mal. Sempre o símbolo máximo do mal. E eu tenho que explicar esse dragão para entender a besta. Passa o próximo slide e você vai ver o que nós temos ali. Vamos ver aqui. Olha aí. Isso aqui é desde a época do Antigo Testamento. Isso aqui é um selo ugarítico, onde você tem um deus pagão, o deus Iam, às vezes aparece como sendo Baal, às vezes como sendo Iam, lutando contra um dragão de 7 cabeças. É mesmo. E ele está cortando a cabeça de um dos dragões. Esse dragão é chamado de Lotan, ou também conhecido como Leviatã, a serpente do mar. E é um encontro que desde a época do Antigo Testamento já havia uma ideia do mal máximo representado por 2 monstros. Um que sai da terra, outro que sai do mar. Tá brincando? Sim. Inclusive, eu deduzo, isso aqui eu não posso provar, é uma ideia minha, que isso vem da tradição adâmica. Porque Adão recebeu a história da redenção. O evangelho foi pregado para Adão. E Adão contou para os seus filhos, que foram passando de geração em geração, e foi deturpando, porque ninguém falsifica uma nota de $7. Você pode inventar uma nota de $7, você não falsifica. Você falsifica o que é verdadeiro. Por isso que eu encontro no mundo pagão muitas coisas que eu encontro na Bíblia também. E se você ler em casa o texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 27, verso 1, você vê que é interessante. Olha o que diz Isaías 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte dragão. O dragão aqui é o Leviatã. A serpente veloz. O dragão, a serpente sinuosa. E matará o monstro que está no mar. A mesma coisa aparece, você pode ler em casa depois, no Salmo 74, 13 e 14. Então, enquanto os pagãos diziam que Iam lutava e cortava a cabeça do dragão do mar, que era o símbolo do mal, a Bíblia fala que quem pode fazer isso é o Deus de Israel. No livro de Jó, o livro de Jó termina de uma maneira interessante. Deus começa a fazer perguntas para Jó: onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E no final, o que Deus mostra? Deus batalhando contra 2 monstros, o Behemoth e o Leviatã, que traduziram como crocodilo e como hipopótamo. O monstro do mar e da terra. Este mesmo quadro do grande conflito volta para o Evangelho de João. Então, por isso que ele vê 2 monstros, um do mar e outro da terra. Mas qual a identidade desses monstros? Pode mostrar o próximo slide aí? É interessante que o paralelo, já que eu falei que o Apocalipse tem paralelo, João vê no capítulo 12 uma mulher vestida de sol. Certo. Mas quando ele vai para o capítulo 17, ele vê uma mulher de novo, que faz paralelo, e ele vê a besta de novo. Que a mulher vestida de sol fugiu para o deserto e não sabe o que aconteceu, mas sabe que a besta foi ao deserto perseguir a mulher. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vai ao deserto. E o que ele vê? A besta novamente e a mulher. Mas dessa vez, estranhamente, montada na besta. E o próprio livro do Apocalipse, você pode ler em casa, ele fala sobre quem seria essa mulher. Apocalipse capítulo 17, perdão. Bom, por causa do tempo, eu vou só citar aqui. Apocalipse capítulo 17, diz assim. Verso 16: falou-me ainda,
As águas que viste sobre as quais a meretriz está sentada são povos, nações, línguas e povo. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E essa mulher estava montada na besta. Curioso, se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ver o seguinte quadro. Uma mulher vestida de sol que é perseguida pelo dragão. O dragão não consegue alcançar a mulher, ele manda a besta que sai do mar atrás da mulher. E a besta vai ao encalço da mulher no deserto. E a grande pergunta é, pegou ou não pegou? A cena congela. Quando vai ao Apocalipse 17, vem um dos 7 anjos que tem as taças da ira de Deus e fala assim, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. E quando João chega até o deserto, tem uma expressão e fala o seguinte, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Pastor, João já tinha visto o diabo, ele já tinha visto o céu. Por que só agora ele admirou com grande espanto? Eu falo com você por quê. Porque a mulher que ele viu vestida de sol pura, com a coroa das 12 estrelas, agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. O que João viu? Uma grande apostasia do povo de Deus. E essa apostasia seria com quem? Ele fala, a mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Qual cidade na época de João dominava sobre os reis da terra? Roma. E a mulher no Apocalipse 17, ela está sentada sobre 7 colinas. Volta a imagem da moeda. Olha a moeda de Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Você tem Vespasiano de um lado, e do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 montes. E o Apocalipse fala, a mulher que se assenta sobre 7 montes. Roma. Escrito Roma ali. Escrito Roma. E fala, essa mulher que você viu montada na besta é a mulher que domina sobre os reis da terra. E mais além, mostra mais um próximo, por gentileza. Esse texto ugarítico traz um hino ao deus El e fala da esposa de El. E chamava-se Ashera, ou Azera, como aparece em português. Ashera, ou Azera, vou mostrar a foto dela para vocês, era a divindade, pode mostrar a próxima, era a divindade pagã que o povo de Israel mais cultuava nos momentos de idolatria e apostasia. Eles sempre corriam para essa mulher, tá vendo ela segurando os peitos? Sim. Mas nota que ela não tem pés. Não. Por quê? A Azera ou Ashera, ela não tinha pés para andar, ela precisava se locomover. Próximo slide. Aqui tem várias imagens dela. Muitas dessas, eu tenho algumas dessas estátuas no nosso museu. Certo. Foram encontradas em assentamentos judaicos. Ela é a rainha do céu. Rainha do céu. A rainha do céu que menciona Jeremias. A apostasia dos cultos de Baal sempre é atrás dessa mulher. Tá vendo que ela não tem pé? Certo. Por quê? Próxima foto. Ela sempre precisava montar como uma prostituta num animal de carga. Sempre. Mais uma foto. De novo, outra foto de Ashera montada no animal de carga. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Ashera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra, e todos bebem e embriagam com o vinho da grande Ashera. Quem pode pelejar contra ela? Essa Ashera era o grande tendão de Aquiles da apostasia do povo de Israel no passado. Quando João viu a mulher montada na besta, ele lembrou de Ashera, ele lembrou das apostasias do passado, e Deus falou com ele: João, o que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro. Com os cristãos agora. Com os cristãos. Eles também vão se juntar. E com quem, Senhor? Com a mulher, com a cidade que domina sobre os reis da terra. E quando o cristianismo se juntou com Roma e trouxe toda a apostasia que se estendeu durante a Idade Média, Idade Moderna, ali se conflagrou o que seria a besta do Apocalipse. O que Paulo falou, a volta de Cristo não se dará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição. E interessante que João fala que o anticristo já existia no tempo dele. Então esse negócio de ficar buscando o anticristo hoje, vários, né? Isso é modismo de Hal Lindsey. Porque o anticristo existia. E qual anticristo existia lá? Roma. E você vê como eu falo assim, a besta que vira, ela era, não é e virá a ser. Porque era na época de João, ficou um tempo adormecida e vai voltou voltar a ser. Ou seja, a besta do Apocalipse é o Império Romano que voltou cristianizado para enganar as pessoas com o vinho da sua devassidão. É só ler o Apocalipse dentro do contexto. Eu tenho tempo para mais uma coisinha? Para terminar. Então, para terminar, eu quero mostrar uma última coisa aqui. Mostra só mais 2 quadros aqui. Esse primeiro, Ashera foi cultuado em vários povos. Sempre sem pé. Sempre a mulher sem pé montada numa besta. Isso aí quando ela foi cultuada pelos gregos.
Só que quando os gregos a cultuaram, eles mudaram o nome dela. Sabe como é que eles a chamavam? Europa. Tá brincando? Próximo slide. Europa montada no animal que sai do mar. Pega no Google, procura o mito de Europa. Então João viu que estava falando de algo relacionado à Europa. E a gente sabe que a apostasia começou quando a igreja se juntou com Roma na Europa. Quem lê história entende. E o último quadro que eu queria mostrar é esse próximo aqui, que para mim é o mais sensível. Mostra o próximo, por favor, Angélica. Mas pode passar mais. Reverendo Weber, essa coluna foi encontrada em Jerusalém em 2018. O ano passado? 2018, ano passado. Ela foi encontrada num bairro, eles estavam fazendo uma manobra de rua, encontraram a coluna, e na coluna está escrito o nome Hanania ben Dodelu le Yerushalayim. Ananias, filho de Dodelo, de Jerusalém. Por quê? E o mais incrível, 2000 anos. Jerusalém escrito em hebraico de 2000 anos, como uma criança judia pode ler hoje. Mas por que alguém escreveu o nome dele de Jerusalém numa coluna? Nos tempos bíblicos, havia o costume que quando você ajudava a erguer uma sinagoga ou alguma coisa do templo, você tinha o privilégio de escrever o seu nome na coluna da sinagoga, da casa de oração ou do templo. Até os pagãos tinham esse costume. Em Cafarnaum, por exemplo, na sinagoga tem uma inscrição lá dos filhos de Mônimos que ajudaram a erguer aquela coluna. Então essa coluna diz que esse Dódelos, esse Ananias, filho de Dódelos, ajudou a construir talvez algum santuário para Deus, uma sinagoga, ou quem sabe o próprio templo de Jerusalém, e por isso teve o privilégio de ter o seu nome, o da sua família e da sua cidade escrito ali naquela coluna. Eu vou para o Apocalipse. Ah, não. Fala. É lindo ao vencedor, demais isso. E eu termino com essa palavra aqui. É muito lindo isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda de Deus, e o meu novo nome. E o meu desejo para você que assiste o programa Vejam Só, é que você ajude a construir o reino de Deus nessa terra, e que nós dois aqui, que estamos na TV, e você que está assistindo de casa, temos o privilégio de ter o nosso nome escrito nos fundamentos da Nova Jerusalém de Deus. Porque Deus podia fazer tudo sozinho, mas Ele prefere contar conosco. Isso é um grande privilégio. Isso é forte demais, doutor. Isso me emociona. Mas é para emocionar. É pregação. Apocalipse é pregação, é conversão. Lê o versículo de novo. Não é lindo demais? E põe a foto da coluna. Põe a foto da coluna. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E novo nome é nova realidade, nova vida. Meu Glória Senhor, Deus nos fez construtores do reino. Do reino. Parceiros. Qualquer coisa menos do que isso não é cristianismo. Uau! Bom, doutor Rodrigo, o senhor me emocionou. Glória a Deus por isso. Realmente a arqueologia é como ouvir Deus falando. É isso mesmo. É o evangelho que vem das pedras. O evangelho que vem das pedras, as pedras clamando. E Amém. eu louvo a Deus por esse privilégio e agradeço muito a vocês que dão essa oportunidade de testemunhar isso aqui. Quem agradece? As fotos podem colocar, a verdade de Deus não tem copyright, está lá, o que quiserem está à disposição. Sou um servo aqui. Amém. Vamos ver o resultado final da enquete? Final não, parcial, né? Vamos lá? A maioria pensa como eu, tenho muitas dúvidas, mas várias delas agora foram dirimidas, né, com essa entrevista. E todo o material que aqui você assistiu fica à disposição no nosso Facebook. Muito obrigado, doutor. Boa viagem. Eu que agradeço, muito obrigado. Deus abençoe e esperamos o senhor. Conto com a oração dos irmãos. A gente se vê no próximo Vejam Só.